Tudo bom, gente? Vocês estão vivos? Fim de tarde já, vocês estão desde cedo, todo mundo? Eu só entender o grupo que está aqui. Quantos aqui são varejistas? Ninguém. Um, dois. Quantos aqui são indústria que vendem? Ou já vendem, vou fazer melhor a pergunta, que ainda está pensando em vender online? Ninguém, já estão vendendo. Um pouquinho. O resto da galera aqui, fornecedor, manda bala e serve o mercado, certo? Muito bem, legal. O bate-papo que a gente tem aqui, já tá bom? Deixa eu só me apresentar rapidamente. Eu sou Rodrigo Marucho, eu trabalho há vai fazer 24 anos no e-commerce. Eu tinha cabelo quando eu comecei, os tempos passam e quem trabalha com e-commerce fica careca. Eu já vou avisando para quem não está ainda com esse problema de calvície. O e-commerce, ele é a paixão da minha vida. Eu trabalhei, fui diretor de operações da Netshoes, fui diretor de operações do Que Vestir, trabalhei na transformação digital da Shoestock, a mulherada acho que deve conhecer, de calçados. Dou aula há quase 20 anos também, escrevo livros, faço um monte de coisa que a minha missão é transferir conhecimento. Eu tô aqui para ser útil para vocês e realmente passar alguma coisa de valor que possa, de alguma forma, ajudar o trabalho de vocês, a vida de vocês. Se eu conseguir fazer isso, missão cumprida, eu vou embora feliz, para isso que eu vim. Há 12 anos eu tenho uma consultoria, a Marucho Consultoria, ou MRX, que a gente ajuda no planejamento estratégico de vários tipos de negócio, desde modelos de serviço até indústria e também varejo. Então, a ideia é pensar de forma estratégica os desafios e as coisas que a gente precisa resolver para fazer isso acontecer. A nossa ideia é descomplicar o caminho, é deixar realmente mais simplificado um processo que é, por si só, por natureza, muito complexo para muita gente. Principalmente quando a gente fala no viés da indústria que pensa na digitalização. É muito complexo uma série de coisas. E eu vou falar bastante, a proposta que foi falar de indústria nem é tanto B2B, é mais na visão de 2C. Mas a ideia é falar de indústria porque para as indústrias que já despertaram para esse processo, já com certeza os amigos que são da indústria já estão batendo a cabeça ali em um monte de desafio, e o mercado precisa estar apto também a servir. Então tem muita oportunidade para quem presta serviço no mercado para olhar para essa galera. Não é de hoje que a indústria se mobiliza e faz esse movimento. E para quem é varejo que está aqui, tem condições de fazer conjunto, tem como fazer junto para não entrar naquele processo de cada um por si. E aí o que a gente vai entrar muito é exatamente falar sobre essa questão de como a gente evita, inclusive, os conflitos que são naturais. Quando a indústria pensa em vender online, principalmente para o consumidor final, que ela vai fazer o seu D2C, primeira coisa é, meu Deus, vai ter choro, ranger de dentes. Toda a cadeia vai gritar e vai espernear, porque como assim? Você tá maluco? Você vai passar, vai dar um bypass em mim, vai começar a vender? Isso aí é desleal, esse jogo. Você a vida inteira precisou de mim, agora você vira as costas para mim e vai vender e vai servir o meu consumidor? Você vai virar meu concorrente? Então é complexo, a gente está falando de, dependendo da vertical da indústria, tem algumas que já estão super avançadas nisso, outras é um terreno super complexo, super pantanoso. Já teve projeto que a gente fez, por exemplo, no mercado de indústrias de instrumentos musicais, a gente montou todo o planejamento, todo o projeto, na hora de fazer o Go Live, basicamente todo o varejo falou, se você subir essa loja, a gente nunca mais compra de vocês. E os caras iam quebrar. A força ali, o varejo tinha uma força bastante descomunal para fazer esse processo acontecer, eles tiveram que recuar e achar outros caminhos para viabilizar. Em contrapartida, a gente fez o projeto da Electrolux, por exemplo. A Electrolux falou, vou vender online. Já é uma decisão tomada, vem lá da Suíça, vou fazer. Agora, como? Aí tem caminhos. Tem formas de ser menos dolorido essa trajetória. Então, a ideia é a gente trocar essa ideia, falar um pouquinho sobre algumas possibilidades. Opa! Sem eu detonar isso aqui, que deve ser caro, né? Tá tudo bem? Seguimos? Pessoal online assistindo ou você tá gravando? Tá bom. Eu ia falar, ô, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, deixa seu like, se inscreve, aperta o sininho. Simbora. Como é que a gente faz um D2C sem conflito do ponto de vista assim, de caminhos que a gente pode utilizar para a indústria para poder servir esse cliente, esse consumidor final? E eu pus uma interrogação aqui sem conflito porque tem conflito. Algum conflito vai ter, algum estresse vai acontecer, nem que seja só de tipo, não quero brincar disso e alguém bate o pé. E o conflito é maluco porque ele não vem de fora. Muitas vezes a maior parte dos conflitos estão na sua própria força de vendas, na sua própria equipe comercial, no seu próprio time de TI. Os caras de dentro de casa que falam o quê? Isso aí vai gerar um monte de trabalho, tira isso da frente, não quero fazer. Então, o conflito já nasce dentro de casa, já tem um fogo amigo, depois é que ele extrapola para os canais e para o restante.
Então a gente vai falar um pouquinho desse processo. O D2C para a indústria, ele se torna estratégico porque ele deixa a indústria mais competitiva. É um fato. Por isso que a gente acredita que é um caminho sem volta. Então eu, enquanto varejo, meu Deus, então ferrou. Os caras vão vender. Deixa eu ver se tem outra. Acho que esse aqui já está indo embora. Ferrou, os caras vão vender. Alô, alô, som? Então, o que acontece? Naturalmente, já tem um pânico ali generalizado. Mas a indústria precisa, virou uma questão de necessidade de sobrevivência. E eu não estou falando de sobrevender mais. Não é porque a indústria precisa, porque ela vai aumentar o faturamento. Muitas vezes, ela abrir um D2C não significa aumentar uma linha de receita importante. Mas tem um monte de outras possibilidades que estão por trás. Isso é um ponto importante da gente deixar claro. Não significa a abertura do D2C ela rasgar o mercado e quebrar o varejo. Ela, às vezes, nem se torna um competidor. Ela está muito mais com a oportunidade de ter uma presença digital junto, próximo ao consumidor final. É legal a gente ter essa leitura, porque não é só sobre vender pra caramba. Tem outras possibilidades. O consumidor, ele também quer comprar direto do fabricante. Isso é um desejo, tá? Não é a indústria que escolheu isso. Quando eu trabalhava na Netshoes, era muito comum. Ligavam no nosso atendimento para pedir o telefone da Nike. A gente, pô, o cara tá ligando aqui para falar que quer falar com a Nike. A Nike não tinha a loja dela ainda. Até tinha lá fora, mas no Brasil ainda não. E a gente perguntou um dia, porque era tanta gente ligando, a gente falou, pô, mas para que você quer? Ah, porque eu quero falar com a Nike, porque eu não gosto do tênis que ela fez ali, eu quero pedir para eles mudarem o negócio. E aí eu compro deles. Na cabeça do consumidor médio comum, a Nike é fabricante, ela não faz nada, ela é só uma marketing, né? Quem conhece o modelo de negócio da Nike, mas ele acha que ele pode entrar em contato com o fabricante e o fabricante tem a obrigação, a partir daí, de servir ele de forma única, especial. Pô, se não é o cara que fabrica, dá seus pulos, faz o negócio do jeito que eu gosto. Então é muito louco, essa expectativa que o consumidor tem, isso já está implícito no processo. Então, ele também tem outras expectativas, porque ele pensa assim, se eu falo direto com o fabricante, não só ele vai customizar uma oferta para mim, vai fazer um negócio sob medida, mas ele vai me dar o melhor atendimento ever, porque esse cara é o dono do negócio, ele que pensou o negócio. Como é que eu vou ligar na Electrolux e o cara não sabe, vai gaguejar na hora de explicar o fogão? Eu até entendo que o varejista, que vende um montão de modelo de fogão de tudo que é fabricante, saiba de forma rasa a maioria. Agora, não é possível que eu vou ligar na indústria, o dono, o cara que pensou o negócio, eu espero que ele saiba e tenha propriedade no assunto e tire qualquer dúvida maluca que eu tenho. Então, tem expectativas distintas que a indústria já está tendo que encarar no dia a dia, isso já está acontecendo. Outra coisa interessante é que a partir do momento que ela tem um canal de contato mais direto, ela passa a conhecer mais sobre esse cara. Essa, para mim, é a parte principal de ter um D2C. É você ter inteligência competitiva, você pegar, começar a ter estratégia desenhada a partir de dados que você forma sobre comportamento. Isso a indústria hoje, ela tem muito filtro para chegar. Ela consegue ter um contato mais direto nas campanhas mais de branding, coisas mais assim institucionais, que ela capta um cadastro ou outro, dá uma conversadinha, mas é raso. Ela tem uma possibilidade de falar com esse cliente final, muitas vezes através de canal de suporte, que quebrou, o cara liga lá na assistência, mas não é relacionamento, é BO que ele tem que resolver. E aí tem a outra vertente ali, que é o varejo, falando para ele, ó, os caras aqui estão querendo mais fogão, preto. Aí ele, tá bom, vamos aí. Mas tá com filtro do varejo, ele não tá ouvindo isso direto do consumidor. Então, a abertura de um D2C possibilita para a indústria ter um canal de pesquisa ao vivo. Ele vai somando dados e conhecimentos para melhorar a oferta de valor dele. Ele vai melhorar produto, ele vai melhorar a inovação a partir do que ele aprende, porque ele consegue, porque ele tem a demanda mais fresca ali aparecendo para ele. Eu lembro no projeto da Electrolux, eles tinham uma máquina de lavar de 1 quilo para solteiros que moravam sozinhos no seu apartamento. Ela era um quadro na parede, assim, bem pequenininho, não sei se vocês já viram. Era 1 metro por 1 metro, menos que 1 metro, era bem pequenininha, era linda. E lavava roupa aquilo, só cabia só uma calça jeans, só uma camisa, você tinha que escolher o que você ia lavar. Tipo, durante a semana você tem 7 roupas, você vai lavar uma por dia. Sei lá, tô brincando. Aí o cara usava isso, ela era conceitual pra caramba. O varejo não apostava num produto desse. O varejo falava, o quê? Eu não vou ocupar espaço de loja para colocar esse troço para vender, eu nem sei se vende esse negócio. Então a indústria, ela tem a partir do canal dela a possibilidade de testar produtos inovadores e diferentões
para aprender se funciona ou não, e aí ela retroalimenta os canais B2B, ela vira pro B2B e fala, galera, pode apostar que isso aqui vende, olha a demanda que eu tenho aqui no meu site. Então todo mundo ganha, tem esse lado da construção em conjunto. E também conhecer um pouco mais de informação de sellout, que é uma caixa preta para a indústria, ela não sabe muito como é que o varejo vende na ponta. Até porque o varejo não é bobo nem nada, não vai fornecer de graça essa informação, porque ele perde força na negociação. Você fala com o varejista, vai dizer, tá ruim, tá difícil, não tá vendendo, tá tudo parado, ele já vendeu todo o estoque. É negociação. E a indústria não tem essa informação, nem sempre. Com o sellout, com o site dela, ela passa a poder também enxergar um pouco mais como que a demanda acelera. Para pensar, a indústria ela tem muita informação do passado, mas ela não tem informação do presente para ir para o futuro. É mais difícil ela fazer forecast, ela imaginar as projeções dela. E esse é o desafio da indústria. Se o varejo o desafio é comprar bem para vender bem, a indústria é saber o que fabricar na hora de fabricar, para atender uma demanda, senão ela quebra. Então imagina só o desafio, né? Como é que você fala para a indústria que agora ela vai vender para o cliente final, para o consumidor final, e para vender, para servir esse cara bem, ela precisa ter estoque. Cara, como assim? Eu vou fabricar e não está vendido? Não. Isso é desesperador para a indústria. Mas para o estoque do varejo é ruim você manter estoque, imagina para a indústria que ela vai fabricar um monte de produto que não está já na mão de alguém. E ficar lá parado, é um terrível. Então são paradigmas assim, difíceis que os caras estão aos pouquinhos trabalhando. E ela também tem mais controle sobre o branding, sobre o posicionamento, como é que se fala da marca dela na internet. Isso não é só ela tendo uma rede social que ela faz. Quando ela serve o consumidor, ela tem mais controle sobre o jogo, inclusive sobre o posicionamento de preço. Porque tem indústrias que falam, pô, é uma bagunça, os caras fazem o preço que querem. Eu até falo ali, o preço sugerido, tabelado, ninguém segue. Toda indústria fala isso, é a dor da indústria. Só que quando ela tem um posicionamento dela lá, o cliente tem uma referência. Ele fala assim, deixa eu ver quanto que o fabricante vende. Ah, é tanto. Ah, então, peraí, isso aqui deve ser bagunça. Não dá para confiar, pô, o cara vende por 200, o cara tá vendendo por 50, opa, eu já não sei se eu vou comprar desse varejista, aqui deve ser golpe. Então tem essa referência que ele passa a construir. Tudo bem até aqui? Tá legal? Tá bom, vocês estão acordadinhos, boa, show. Mais um pouquinho. Agora, não é simples de fazer, como eu falei, muda muito o mindset dos caras, é outro modelo de negócio. Eu posso ser bom pra caramba em fabricar, entender de matéria-prima, entender de desenvolver produto, entender de testar consumidor, mas assim, cara, como assim eu vou vender agora para um consumidorzinho? Para um indivíduo, um CPF. A indústria é muito boa, muito boa em encher caminhão e servir em volume. Agora você bota um e-commerce de 2C, esquece isso, não é mais pallet. Agora é um indivíduo que quer uma bola, que está em tal lugar. E ele vai lá no estoque buscar só aquela bola para vender. É um desafio enorme. Do ponto de vista logístico, é muita mudança. Imagina que a indústria, ela paletiza as construções de produto dela, tá um montão lá. Aí você tem que abrir uma caixa para pegar um negocinho só. Ele não tem isso em caixa, não dá para abrir a caixa, é pack. Já começa de cara, assim, o cara fala, meu Deus, e agora? Como é que eu mexo? Cadastro de produto, a indústria não tem cadastro de produto às vezes. Aí você vai chegar lá, o varejo olha e fala assim, indústria, me dá a descrição do descritivo aí que eu vou subir no meu site. Os caras não tem, aí o varejo se vira e faz o dele. Já falta de controle da indústria. Eu não sei o que estão falando sobre o meu produto aí, porque cada um na sua cabeça fazendo a minha descrição. A indústria tem que fazer uma mobilização para cadastrar de forma comercial, de forma educacional, o conteúdo de todos os produtos dela. Isso são ativos digitais que ela passa a construir. Assim como ela tem ativos no negócio, ela começa a ter ativos digitais. E isso é essencial para a indústria, e o digital permite, quando ela pensa no D2C. Nem que ela não venda online, ela no mínimo pode oferecer depois esses cadastros, através de um PIN, que é um gestor de produto, né, um managerzinho de uma interface de gerenciamento de produto, ela vai salvando lá e deixa o varejo, o distribuidor, poder capturar esses dados para poder usar de forma mais correta. Ele tem problema, então, logístico, atendimento para ele é complexo, porque, como assim agora o consumidor quer falar comigo? Eu não sei falar com ele. Não é comum. Não sei atender esse cara. Eu sei falar com o distribuidor, sei falar com o meu key account, meu varejão, e aí eu boto minha equipe de vendas para falar, meu televendas. Como assim agora eu vou trocar ideia com esse cara? E lembra, esse cara quer coisas bizarras, ele não quer qualquer coisa. Outra coisa que é desafiante é a questão tributária, fiscal. Uma coisa é você trabalhar lá com ST, com um monte de coisas que a indústria domina. Agora, para vender para cliente final, é outro tipo de empresa. Eu tenho que, às vezes, mudar o CNPJ ou abrir um novo CNPJ para servir esse cara. E por que eu estou falando isso? Talvez quem aqui for gerenciar projeto desse tipo ou construir projeto assim, você vai descobrir,
Se você não antecipar isso, vai acontecer da indústria só saber disso no dia que tá para dar o go live, tá? Ah, como é que eu vou faturar? É a última conversa do dia. Cara, amanhã a gente tá fazendo go live e você não sabe ainda como vai faturar. Ah, eu vou usar aqui meu RP. Não, seu RP não faz fatura para cliente consumidor final. Você só fatura CNPJ. Para tudo, mais 2 meses de atraso no projeto antes de lançar. Então são coisas que precisam estar no checklist da indústria quando ela pensar nesse processo. Outra coisa importante é a parte mesmo de tecnologia. Muitas empresas, elas estão preparadas e elas têm, às vezes, sistemas robustos pra caramba, RPs, assim, caríssimos, mas que não funcionam para varejo. Para vender direto não funciona. Às vezes você vai precisar colocar ali um intermediador ou até um RP mais específico para varejo no meio do caminho. Você vai ter que mexer na arquitetura. Aí vai a habilidade de vocês de entender, interpretar como é que é a forma que eu vou encaixar tudo isso nessa visão aqui de ferramentas. O marketing deles é impactado porque a partir de agora eu vou ter que fazer também marketing de performance, eu vou ter que gerar pedido, não só o marketing tradicional que eu estou acostumado a fazer, que às vezes eu faço até um retail media, que eu vou lá para o varejo e falo, varejo, tá aqui uma grana, faz eu aparecer no banner. Isso é muito raso. Quando você tem o D2C, isso não serve mais, você vai ter que vender, tem que converter. Então você vai ter que achar um cara bom que vai pegar tua grana, tipo um broker, vai pegar teu dinheiro e transformar em X dinheiros novos. E ele vai precisar começar a olhar para isso também. Tem bastante impacto. Como eu falei para vocês, o cadastro também. Tá fácil, né? Tá tranquilo. Bem favorável. Isso aqui, cada item desse aqui é uma oportunidade para quem presta serviço no mercado. Tem um monte de chance da gente ser útil. E aí, varejo, quem é varejo aqui? Esses caras estão sofrendo com isso tudo. O varejo já sabe fazer isso aqui. Por que não virar para os caras, como eu fiz na Netshoes? A gente chegou para os clubes de futebol e falou, clubes, vocês têm lojas oficiais, vocês têm loja no mercado aí, tem a loja do São Paulo, loja do Corinthians, loja do Palmeiras, loja do Santos, loja do Inter, do Grêmio, todo mundo tem uma loja oficial. Pô, dá pra gente aqui que a gente sabe fazer isso aqui no online, a gente gerencia para você a loja. E aí você paga um royalty pra gente. A indústria, ela precisa, como eu falei, mas ela não quer ter que fazer esse esforço. Se você puder fazer por ela, ela vai achar a coisa mais maravilhosa do mundo, de verdade. É muito comum a gente fazer projeto de D2C da indústria que ela praticamente terceiriza tudo, ela só tem um cara ali dentro da operação pensando o canal, mas a logística é terceirizada, ele terceiriza o atendimento, terceiriza o marketing, ele vai fazer, vou colocar na mão de todo mundo, não quer fazer, não é o core dele, não é o negócio dele. Até que uma hora ele vai pegando gosto pela coisa e ele até assume aquilo, alguma coisa e outra ele puxa pra dentro, mas no começo é muito comum, o cara joga tudo pra fora, põe na mão de um monte de gente, varejo, grita lá. Pô, eu já tô redondo, cara, eu sei fazer, faz comigo, deixa que eu represento a loja aqui. Quando você já tem uma loja bem estabelecida, uma operação redonda, você dá um Ctrl+C, Ctrl+V, você multiplica ela. Eu fazia isso na Netshoes, a gente já tinha, a operação estava redonda, a gente pegava 10 carinhas do atendimento, agora é a loja do Corinthians, mais 10 carinhas aqui, agora é a loja do Flamengo. Ia multiplicando, os caras já tinham os processos prontos, sistemas prontos, estava tudo bom. Aí dá pra gente fazer esse processo também. Então é bem legal, tem bastante coisa. Agora o grande impacto potencial, sem dúvida, é o conflito. Tanto dentro quanto fora. Para a gente pensar nesses conflitos, tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Tem caminhos, assim, eu vou sugerir alguns, eu não estou encerrando o debate aqui, tem muitos outros caminhos que vocês podem pensar, inclusive, porque não está definido o final da história, tem muito chão ainda, isso que é legal. Quando a gente fala de digital, vocês sabem bem, né, é uma delícia o digital porque, assim, ninguém falou a última palavra ainda. Tem modelos de negócio que a gente sequer imagina que vão ser inventados, mas estão aí para aparecer. Então isso que é muito legal, daqui a pouco aparece uma coisa, uma solução e etc. Do ponto de vista do que a gente já viu, que dá para fazer, uma coisa que é fundamental quando se decide isso dentro de casa é que precisa ser top-down. Não pode ir lá na indústria, a área de marketing encabeçar isso e falar, vamos lá pessoal, vamos criar um canal para vender. Aí o pessoal do comercial fala, nem a pau. Aí o financeiro o quê? Vai vir esses BO aqui para mim? Eu não sei o que é boleto, ou o que é pagar com Pix, não vem com isso não. Bloqueia, cara, não vai andar. Então tem que vir top-down, não tem como não ser assim. Vai ter que vir lá do conselho, do CEO, dos diretores, e tem que, se possível, de preferência, entrar na meta dos caras. Porque aí sai. Vai bater no bônus dos caras tudo, aí você vai ver se não vai sair. A primeira coisa que a gente faz nas consultorias é primeiro olhar essa estrutura. A gente não fala de tecnologia, não fala de nada. Primeiro vamos ver o que é o BO aqui dessa cultura dos caras. A gente resolve primeiro esse processo. Pra vocês terem uma ideia, teve caso que a gente atendeu, que os caras não se falavam, tinha 2 presidências que eram brigadas. Só que o canal de D2C ia vender produto dos 2. Como é que você faz? Aí você vai lá, você tem que conversar, você tem que fazer super nani. Vamos sentar os 2 e ficar aqui de castigo? E você conversa com os caras e traz eles pra junto. É doido, né?
Então esse processo todo aqui precisa ser top-down, tem que ter sponsor, tem que ter cara que bate na mesa e fala, vai ser, vai acontecer porque vai acontecer. E vão fazer. Aí isso te avaliza a dar continuidade, porque senão o processo morre. Aí o que é legal, a gente tem uma estratégia, um caminho não tão dolorido, que é, olha para o que é feito hoje, e o que o canal tradicional não quer brincar. Tem coisa que o distribuidor não quer comprar da indústria. Não tem interesse, não faz sentido, para ele não é importante. Tem regiões que a cadeia tradicional não atende. Tem lugar que eles não querem chegar, que para eles não é comercialmente viável, não faz sentido, é chato, não gosto. A ideia é mapear onde que estão essas fragilidades, que só todas elas o D2C pode servir. E aí ele não conflita, porque o cara fala, tá bom, não me incomodou, você não roubou minha venda, você foi para uma outra região que eu não tô, você está vendendo um produto que eu não me importo, você está tirando da minha frente um problema, porque ninguém fica agora tentando empurrar coisa para mim, o distribuidor pensa, o varejista pensa. Então você tira, essa é a maior sacada, você tira dos caras a chance dele reclamar que está conflitando, porque, não estou vendendo nada que você vende ou que te incomoda. Então a gente, é um caminho interessante, eu posso olhar mix, posso olhar região, posso olhar público. Minha loja vai servir só a determinado público, que compra até tantos R$ 1.000, acima disso você continua vendendo. Aí você foge de um conflito direto. É uma oportunidade. A questão de guerra comercial também é importante, principalmente quando está lançando. Então, criar um conceito do tipo, olha, a gente não vai rasgar o mercado, a gente não vai ser sacana de fazer promoção, frete grátis, porque a indústria sustenta isso, ela tem margem para isso, o varejo nem sempre. Aí fica bem desleal. Aí é pedir para matar o outro lado. Se ela tem esse interesse em matar o canal tradicional, beleza, ok, mas geralmente não. Então o ideal é criar um esquema que assim, olha, eu só vou trabalhar com preço tabelado, que você, varejo, não respeita, mas eu vou respeitar. Então eu não vou atacar, eu vou trabalhar com produtos da minha curva Z, que você não compra, vou trabalhar com produtos de inovação, que você não gosta. Eu vou fugir toda vez que eu puder do conflito direto com aquilo que comercialmente importa para o cara, para o canal tradicional. Eu posso ir para o B2E, que é vender para os funcionários de empresas, porque aí eu tenho uma versão fechada desse D2C. Eu chego lá e falo, IBM, quantos funcionários você tem? Eu tenho 20 mil. Vamos fazer uma coisa, falar com o RH dos caras. RH da IBM, você não quer levar aí benefício para os seus funcionários, para os caras amar trabalhar aqui? Claro, eu tô sempre precisando. Se tem uma coisa que o RH é carente, é benefício, porque ele não tem dinheiro para dar benefício, mas ele tá louco. Se você bater na porta e falar assim, cara, eu tenho um benefício para você. Se o seu funcionário comprar de mim, ele tem um preço que não existe em lugar nenhum, porque eu vendo direto para ele. B2E. É uma baita oportunidade. Esse cara tem crédito, esse cara não vai dar golpe, ele trabalha lá, a chance de não ser fraude é altíssima. Você pode fechar condomínios, ir lá para o projeto, tem um condomínio gigante, 40 mil pessoas, sei lá, condomínio, vai vir um caminhão meu. A gente fez o projeto da Swift, sabe, da carne, tem as vans, a gente fechava com um condomínio, toda quarta-feira, às 2 da tarde, chega a van aqui. Vendia pelo site, os caras faziam o delivery lá, ou a galera descia para comprar. A gente fazia nos condomínios até quarta-feira, quinta e sexta era nas empresas, porque o cara comprava carne do churrasco. Então, até quarta-feira era a comida da semana, e aí então servia nos condomínios de pessoas que vivem lá. Agora, no trabalho, a gente levava para funcionário, era outro mix. Tudo isso inteligência estratégica, aí você usa o offline e o online trabalhando junto, como indústria. Outra coisa que é legal, então o B2B funciona demais, pode ser um caminho, porque o varejo nem tá vendo, não tá nem incomodando. O cara tá indo por ali direto. Outro caminho que pode ser também é pensar outro tipo de mix mais baseado em customizações ou em combos. Então eu junto lá vários produtos e gero uma solução. Eu vendo, sei lá, suplementos, eu crio um combo para terceira idade, um combo para diabético, um combo, coisa que o varejo não faz, ou não pensa em fazer. O varejo bota tudo na prateleira e vende só a unidade. A indústria lá, como ela é especialista, em tese é a dona do produto, especialista máxima, ela pode achar soluções para as personas e ela vende isso empacotado. Aí ela consegue vender em volume e ao mesmo tempo servir o cara agregando serviço. Se tem uma coisa que a indústria precisa fazer para poder chegar sem concorrer direto é serviço, que o varejo talvez não faça. Então o que eu posso fazer? Uma customização, alguma coisa diferente que eu possa trazer, que aí o varejo olha e fala, não, eu não vendo exatamente isso, eu vendo o produto puro e simples, o cara vende o produto com uma assinatura de não sei o que, mas não sei o que lá. É diferente a proposta ali. Ele não conflita diretamente, o produto é o mesmo, mas tem todo um entorno que o cliente busca.
A gente atendeu, por exemplo, uma empresa que fazia caminha de cachorro, caminha e roupinha de cachorro. 80% da venda deles era customizada com o nome do bichinho do cara. 80% da venda vinha customizada. E aí o que é legal da customização, você tem uma baita margem. Isso serve para o varejo também. A gente fazia isso na Netshoes, né? A gente tinha customização, até hoje tem, né? Que você põe o nome e o número da camisa que você quiser. Cara, isso tem um spread que você coloca na sua margem que é absurdo. Você pega, vende a R$25 uma customização, a R$20 a customização, ela não custa mais que 3. É a coisa mais linda. Você pode até frete grátis fazendo customização, porque a conta fecha. Então, isso agregando serviço, você cria produtos únicos e diferentes. Não vai conflitar tão diretamente, é uma oportunidade. Então, esses produtos todos, e também teste de produto, que o varejo não se importa, ele não quer testar, ele não quer correr risco, ele só trabalha com aquilo que é bom, só com a curva A. Ele prefere, né, porque ele precisa vender. Aí você fala, não, deixa as maluquices, deixa a máquina de lavar aqui de 1 quilo que eu vou trabalhar ela e vou aprender, eu tenho essa desculpa. Beleza? Legal? Estamos indo, tá acabando, tá? Agora, o que é legal, dá para fazer esse troço acontecer junto. Dá para trazer todo mundo para o jogo. Então a gente aqui, tirando a galera que é varejo de indústria, os fornecedores de modo geral, os parceiros que estão aqui, a gente pode ser esse elo. A gente pode chamar os caras para junto, falar, peraí, ó, vou botar aqui na mesa você e você, vamos conversar. Dá para fazer um jogo aqui. Tem possibilidades, vamos pensar possibilidades. Tem projetos que a gente pode construir que tem um grau de complexidade talvez maior, mas que resolve e traz todo mundo para todo mundo ganhar. Tem soluções, isso que é legal pensar. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui e propor, por exemplo, vender em marketplace só. Tipo, vai para o marketplace para começar, só que vai para aqueles marketplace que você pode ser uma loja oficial, uma loja guarda-chuva, e você coloca todos os canais de distribuição embaixo. Você não precisa nem ter produto. Você só representa os caras que já são sellers lá e que já vendem. É uma estratégia. Para começar sem dor. Não avancei demais, não fui com sede ao pote, eu só dei mais visibilidade ainda para o meu varejo. Por exemplo, se eu sou indústria, é um caminho. A gente cansou de fazer projeto que a gente pensa etapas, né? A etapa de botar o pezinho na água antes de se jogar na piscina, só para sentir a temperatura, pode ser isso. Vai primeiro para o Mercado Livre, por exemplo, coloca lá como loja oficial, porque você é a detentora, você é a marca, pega todo mundo que já é loja oficial, que já vende no Mercado Livre teus produtos, põe debaixo desse guarda-chuva, e você passa a ter eles como vendedores. O cliente compra deles, mas sob a sua loja oficial. Isso dá para fazer no Mercado Livre, por exemplo. Aí você acha uma solução inicial para ninguém ficar chateado. Você dá força para o outro canal a partir do seu D2C. Você pode também ter produto seu vendendo? Pode. Mas eu tenho problema logístico. Contrata um full commerce dos caras. Pode ser do Mercado Livre, pode ser um FBA lá da Amazon. Você vende a partir da gestão de estoque dos caras. Então tem soluções prontas, assim, que podem servir muito bem à indústria para ela poder dar essa primeira entradinha para sentir. Agora, dá para a gente transformar isso numa coisa mais complexa e muito legal. Por exemplo, criar um marketplace próprio, não no sentido de um Mercado Livre propriamente, mas de um sentido de um site seu, que você tem ali dentro o estoque dos seus representantes, dos seus agentes da cadeia. Então você cadastra seus produtos, aí você fala assim, distribuidor A, distribuidor B, pluga aqui comigo o seu estoque e fala que produtos você vende. Quando vender, vai cair o pedido para você. Vem da minha loja, o cliente paga para mim, mas você que vai servir esse cliente, ou o pagamento já cai splitado para você. Resolveu. Você botou todo mundo no jogo para brincar com você. Você está com o seu site, www, seu nome, mas quem vende ali dentro pode ser você e mais os caras. A gente tem um conceito que chama prateleira infinita, que é bem legal, ou vitrine infinita. Você põe lá uma regra, ou várias regras de negócio, para que ninguém ali seja mais privilegiado que o outro. Por exemplo, a gente fez, pegando alguns exemplos, para a gente fechar, a gente fez um projeto para o pessoal da Multicoisas, a rede de lojas. Vocês conhecem a Multicoisas? Lojinha amarela, tem praticamente no Brasil inteiro. Eles iam quebrar. Eles iam quebrar porque o modelo de negócio dos caras faliu, basicamente, já não existe. O Mercado Livre, o cara acha tudo que tem na Multicoisas e é mais barato. Então, como modelo, varejo físico estava decretada a morte. E aí, como é que faz para dar uma sobrevida? Vamos para o digital. E como é que a gente faz para o digital favorecer cada uma das lojas físicas sem também sacanear e roubar a venda desses caras? Porque a visão é de franquia, mas é igualzinho da indústria. O franqueador distribui e vende produtos para os franqueados venderem. É uma relação de canal, igualzinha. Então a ideia foi, a gente criou um conceito que, por geolocalização, e não só pelo CEP, mas por... como é que ele chama? Triangulação? Não,
Como é que é? Não, não é geofacing. É que é losango. Esqueci o nome do... Vocês entenderam? Tipo assim, não é só CEP, não é faixa de CEP. Polígono, obrigado. Esse nome aí. Eu não faltei na aula de geometria aqui, esqueci mesmo. Polígonos. Os caras olhavam por polígono, porque assim, às vezes na mesma rua você tem duas franquias, dois franqueados. Então aí dá sacanagem. Pô, o cara põe um CEP, quem que vai servir? Porque a ideia é a seguinte, o cliente entra na loja, ele se identifica pela localização dele, não só por CEP, mas também ele captura a localização, se for celular, melhor ainda. E a partir daí ele olha pelo polígono, quem é o cara mais próximo para servir esse cara. E essencialmente no mesmo dia, se possível, porque o cara está na esquina dele. Então o que acontece? Você cria por geolocalização, você usa todos os franqueados como uma força importante para fazer a última milha. E você faz negócio para o franqueado, porque o pedido cai para ele embala, ele fatura e ele manda. Então o negócio acelera os franqueados porque ele vira um cara que influencia vendas ali e ele não concorre, porque qual que é a ideia da vitrine infinita ou da prateleira infinita? Primeira prioridade é para quem está exatamente do lado do cliente, porque vai servir ele muito rápido, vai ter um SLA altíssimo, vai super surpreender. Esse cara não tem aquele item que o cara está buscando, ele olha o cara da esquina, do lado. Não tem ninguém no bairro, ele vai olhar na cidade. Não tem ninguém na cidade, vai olhar na cidade vizinha. Não tem ninguém na cidade vizinha, vai olhar no estado. Não tem ninguém no estado. Até um ponto que quem vai servir vai ser o próprio CD da Multicoisas. Ou seja, você vai escalonando aquele pedido até que alguém seja o dono. Só que até chegar na Multicoisas, todo mundo teve a oportunidade de trabalhar esse pedido, de servir esse cliente. Então fica um fair play, assim, fica um jogo justo, porque o cara não fala assim, pô, a indústria tá me sacaneando. A indústria tá te dando a oportunidade, só que aí olha como o jogo vira. Você quer participar desse jogo e ganhar dinheiro? Coloca todos os produtos, compra de mim. Tem estoque. Se você tiver estoque, você vai servir o cliente, porque eu vou te mandar pedido. Minha resposta é mandar pedido para você. Só que se o cliente for te buscar e ele não achar o item, ele vai pro próximo. A regra de negócio é essa. Então você não pode reclamar comigo, eu te dei a chance, eu te joguei um cliente na cara do gol, você não tem o produto, aí você força o cara a comprar de você e a roda gira. Perceberam? Então tem várias formas de você construir modelos que acabam fechando a conta bonito e faz a coisa acontecer sem conflito. Então, essencialmente, dá pra gente construir aqui um entendimento básico assim. Primeiro movimento, talvez o cara vai lá para marketplace, dá uma pisadinha, cria só produtos que não conflitam diretamente, vai buscar algum tipo de possibilidade que não passa por onde interessa para a cadeia tradicional. Ao mesmo tempo, ele começa um movimento de trazer todo mundo para o jogo e vender juntos. E aí ele pode construir isso. Beleza? Tá acabando. Falta um minuto. Perguntas? Dúvidas? Colocações? Anseios? Dor? Hã? Sofrimento? Fala. Relacionado, quando você fala de trazer, por exemplo, essas várias lojas, né? Em teoria, cada loja acaba tendo um preço diferente. Isso. No final, pelo bom custo da loja. Como que isso é digitalizado? Tem o buy box, né, que é o famoso buy box que tem no marketplace, que aparecem lá os potenciais sellers, vendedores e preços distintos. Eu, particularmente, já vi marketplaces de indústria que permitem ter o buy box e um monte de gente vendendo cada preço, e também eu gosto da ideia que ela meio que regula o preço. E a divisão eu não permito que vários caras concorram para aquele pedido. Eu, por regras, eu só vou deixar um aparecer e servir o cara. Seja porque ele é dono daquela região de tal pedido, ou cliente, seja porque ele é o cara que tem esse item, mas eu evito criar isso, porque isso gera um problema. Boa pergunta, porque quando a gente percebe, a gente criou um monstro. Porque agora os caras estão brigando e aí eles voltam na gente e falam assim, mas você criou um negócio que era para ser justo, tá todo mundo brigando aqui. Então, por isso que o buy box seria uma coisa talvez a evitar, em princípio. E a gente fez, só para fechar, um outro projeto para o Nutrição Até Você, da Nestlé. Eles criaram várias etapas. A primeira etapa era, coloca só, a Nutrição Até Você não é a Nestlé normal, assim, é produtos médicos, assim, bem específico, é tipo produtos de saúde, suplementação para quem está doente, coisas mais assim. E aí, eles usaram as casas de saúde como distribuidores, e esses caras faziam a última milha. E era descentralizado, cada um tinha sua logística, seu correio, seu estoque, seu frete, e caía, eles eram só um gerador de pedido, o cara tá naquela região, pedido é teu, vai lá, toca o filho é teu. Deu um monte de problema, porque os caras não estavam digitalizados também. Então quando você faz isso, você tem que contar que esses parceiros são digitais, esses caras não eram casas de saúde, o cara não tinha talvez nem computador direito. Então gerou um monte de problema, atrasava a entrega, os caras comiam bola, não mandavam pedido, e o cara vai reclamar de quem? Da Nestlé, ele comprou no site da Nestlé. Aí começa a cair BO pra Nestlé.
Aí a gente fez um outro movimento que foi criar um contrato guarda-chuva de transportadora da Nestlé e ela permitir que cada CEP fosse postos de coleta, cada distribuidor. Então os distribuidores passam a simplesmente ter que embalar direito. O resto deixava que a Nestlé cuidava, e a Nestlé acompanhava o last mile do todo o processo até chegar na casa do consumidor. Ela passou a ter mais poder e controle. Então foi um movimento legal, foi um desenvolvimento natural, né, uma evolução natural do processo. Mas percebe, e a outra coisa que vai entrar agora é permitir que esses caras também tragam produtos que não são Nestlé para vender no site da Nestlé. Para que isso? Para atender o lifestyle completo do cliente. Então, além de vender a suplementação lá da Nestlé, pode vender também um catéter, vender um negocinho lá sei lá, fazer uma água oxigenada lá, de fazer machucado lá, curativo, obrigado, você tá ótimo, cara, vamos junto. Faz um curativo, essas paradas, tá ligado? Porque é complementar. E qual a sacada por trás? Além de servir o cliente de ponta a ponta, a Nestlé está aprendendo aí que tem outros tipos de produto que também tem demanda, que de repente vira uma linha de produto no futuro. Esse é o bingo no final. Legal? Galera, pelo nosso tempo era isso. Eu vou deixar para vocês uma novidade. A gente vai lançar agora um livro que não existe no mundo. Não é no mundo, tá? Não é só no Brasil, no mundo. É um livro que fala exatamente de digitalização da indústria para ela poder vender online. Seja por B2B, D2C, o que for. E a gente vai lançar esse livro, vai ser lá no Fórum da Indústria, no E-Commerce Brasil, que vai ser dia 17 de maio. Eu vou palestrar com o meu sócio, que a gente é autor, e tem uma galera, tem 40 caras que também participam, que também deram os pitacos dentro do livro. Se vocês tiverem interesse, a gente está com uma lista de pré-venda, vai ficar mais barato e tal, e a gente deve chamar aí para fazer uma festinha mais particular, todo mundo. Beleza? Fiquem à vontade, que quem quiser conhecer, não ganha o dinheiro com o livro, isso não enriquece ninguém, mas é uma nossa forma de levar para o mercado esse tipo de informação, tá bom? Obrigado, gente.